Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Eu vou dar a palavra imediatamente ao Coronel Mário Sérgio Duarte, por favor. Bem, senhoras e senhores, boa tarde. Eu gostaria de fazer uma saudação aos integrantes da mesa, na pessoa do professor Moderno, meu amigo já de muitos anos, e dizer da satisfação de poder estar aqui com as senhoras e senhores participando desse dia que eu posso considerar memorável. Eu acho que nós vamos ter exatamente isso ao término do nosso dia. Memorável. Eu não me recordo de ter participado, professor Moderno, de nenhum fórum de debate tão rico como este que nós participamos hoje na Academia Brasileira de Filosofia. Aliás, o discurso da segurança pública, senhoras e senhores, tem sido, nesses últimos 20 anos, de certa forma, hegemônico para as ciências de humanidades. Ele tem sido muito tratado pelas ciências de humanidades. Eu acho isso muito importante. Quando falo ciências de humanidades aqui, eu estou falando especificamente da sociologia, da antropologia e da ciência política. E essas ciências têm muito para nos ensinar, principalmente a sociologia. O tempo que eu fui presidente do Instituto de Segurança Pública, em que lidei muito com sociólogos, eu pude aprender com eles ali o quanto a análise criminal era importante para que nós interpretássemos a ação da criminalidade e pudéssemos aplicar nossos efetivos. A ciência do direito, as ciências jurídicas têm nos auxiliado, aliás, ao longo de toda a história, parece que são as ciências jurídicas, que mais se debruçaram sobre o problema do crime e da criminalidade. Mas houve um tempo, professor Moderno, que a filosofia ela estava muito mais presente nas discussões das questões sociais, das dinâmicas onde o crime está presente, na formação militar. Os militares de 100 anos atrás, eles tinham a sua formação, a sua capacitação com as práticas da profissão, mas a filosofia estava ali entranhada, dava suporte, e com os anos isso se perdeu. Então, quando a gente traz a discussão para a Academia Brasileira de Filosofia e com a qualidade dos palestrantes que nos deixa, assim, de certa forma, até intimidados, né? Falar por último, depois de ter ouvido o doutor Cac, o doutor Alexandre Abraão, os demais companheiros da Polícia Federal, a intervenção brilhante de 7 minutos, eu contei, do doutor Marcos Neves, que foi uma síntese, a gente se intimida, mas a gente precisa falar um pouco da nossa visão. Afinal de contas, eu tive o privilégio que eu não atribuo ao acaso, eu acredito em hipóteses metafísicas, numa metafísica do espírito, onde a providência nos conduz. E eu estive à frente de um momento importante para a cidade do Rio de Janeiro, em que nós chegamos a acreditar que seria a grande virada quando nós fizemos a campanha do Alemão. Olha a expressão que eu estou usando uma expressão militar, porque naquele dia nós fomos civis, militares, policiais federais, policiais rodoviários federais e os militares verdadeiramente ditos, porque nós tínhamos a presença do Exército, nós tínhamos a presença dos fuzileiros e a Força Aérea também, mas naquele dia nós participamos de uma campanha militar, porque a gente tinha no íntimo a ideia de que nós estávamos participando de uma guerra, a sociedade estava em guerra contra aquele estado de coisas, de entropia, de quase anomia, que nós voltamos a vivê-lo novamente. Eu não quero falar mal de pessoas, dos gestores em si, mas nós estamos vivendo uma entropia na segurança pública outra vez. Só não enxerga quem não quer ver, porque além das sensações, das percepções, está nos números do Instituto de Segurança Pública, que o doutor Zé Paulo trouxe para a gente hoje. Está num crescente, está explodindo. Eu venho teorizando, eu converso muito com os nossos colegas mais próximos, o doutor Lorenzo, que está ali atrás, o doutor Marcos e o Moderno, e eu digo para eles que há pelo menos 20 anos eu teorizo que a gente atravessa
no Rio de Janeiro, um quadro de conflito urbano armado de baixa intensidade. E hoje, quando o Moderno falou, e o doutor Alexandre Abraão falou em guerra assimétrica, caramba, como eu fiquei feliz. Não por a gente estar vivendo, mas porque parece que a clareza das ideias cada vez mais está chegando para a gente. E a gente não resolve nada sem a clareza das ideias. Porque se nós temos centenas não, milhares de armas de guerra na mão do tráfico, porque elas estão lá novamente. Se nós temos bairros inteiros, territórios onde quem domina são as estruturas de poder local. Se nós temos economia na mão deles, se nós temos cultura desenvolvida por eles, nós temos bossa desenvolvida por eles. Ora, o que é isso? Isso é o Estado dentro do Estado brasileiro, que desenvolve um conflito urbano armado de baixa intensidade. Eu entrei na polícia em 1980, até 1989 eu usava um revólver calibre 38, 12 cartuchos aqui, no que a gente chamava de cartucheiro, um par de algemas e um cacetete. E me achava armado, porque minha arma oficial, tenente, era sempre a mais nova, obviamente, né? Na vida militar, a gente tem disso. A arma reservada para os tenentes, capitães eram as melhores, quem trabalhava na rua. A partir de 1990, quando eu fui servir, em 89, quando eu fui servir no Batalhão de Operações Especiais, a coisa começou a mudar. Nós começamos a usar as MP5, as metralhadoras HK, MP5, a MP5K, armas de polícia, mas numa transição entre polícia e guerra. Nós começamos a usar as metralhadoras MT-12A com mais intensidade. Já não saía para uma patrulha sem uma arma para emprego, uma arma de emprego coletivo para emprego individual. E isso, a criminalidade sempre na nossa frente. Eu acredito que a entrada do fuzil no cenário da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro fez toda a diferença. O fuzil empoderou, o fuzil trouxe uma representação sexual, de extensão da sexualidade daqueles meninos, entre aspas, que vivem nas favelas. Eles são donos do território, eles são donos das garotas. A estética deles é a estética que conquista. Essa cultura de crime que a gente não vai destruir, mas nós podemos desconstruir, vou citar a expressão do filósofo Derrida, como achamos melhor, nós precisamos desconstruir essa cultura de crime, e nós vamos levar para mais de 20 anos, só que não podemos ficar esperando. Nós temos um problema grave, cada vez mais grave. Eu tenho um grande respeito, eu disse que não ia falar de pessoas, mas nesse caso específico eu tenho que dizer. Eu tenho um grande respeito pelo secretário Mariano Beltrame. Eu fui o coronel comandante-geral dele, do Alemão. Ele me permitiu isso, ele me permitiu levar isso para a história. Ele me convidou e nós fizemos isso. Mas há algum tempo que eu já disse para ele, secretário, segurança pública é vanguarda e protagonismo. Se a gente perde esses dois conceitos, esses dois pilares essenciais, a gente tem que ir embora. Porque senão a gente fica com um discurso de oposição estando na situação. Porque quando um secretário diz, a sociedade tem que se indignar, caramba, quem diz isso é oposição. Eu escutei isso hoje muito bem dito por alguns companheiros na mesa. O discurso do poder é nós vamos resolver. Se o discurso do poder não for nós vamos resolver, pede as contas. Exatamente. Pede as contas porque segurança pública é protagonismo e vanguarda. Então, eu vou fazer uma fala muito curta, muito breve, porque é uma fala de encerramento, para dizer do quanto eu fui feliz, soube escolher muito bem, mas muito bem mesmo, professor Moderno, essas pessoas que vieram hoje aqui. Algumas falas, elas não seguem na mesma direção, é bom, temos que romper os círculos de ideias. Eu estou mais para a direita, eu sou pátria, família e religião, eu não sou luta de classes. Me identifico para cá, para a direita. Eu não acredito que nós precisamos gerar expulsões, os ódios. Eu não acredito nada disso. Absolutamente nada disso. Mas eu acredito que os governos existem para gerar o clima de tranquilidade pública e paz social, ou paz civil, como disse a professora Jaqueline Muniz. Quando ela disse isso, eu fiquei feliz, que ela está dizendo que não tem paz civil porque tem guerra. Quando ela diz isso, ela está dizendo de uma outra maneira. Ela estava reconhecendo a gravidade do nosso quadro. É uma guerra sim,
Só que tem uma grande questão, a gente até vai fazê-la para que nós alcancemos a paz. Essa é a grande questão. E onde for possível, onde não vamos negociar, que é com crime, mas com o resto da população, isso sim. Aí é conciliação e concórdia. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns a todos. Muito bem. Só queria fazer... Ele é membro honorário da Academia Brasileira de Filosofia, é um grande pensador e um grande policial. Por que eu deixei você por último? Porque você realmente estava sendo esperado como a pessoa que ia conseguir conciliar todas essas ideias, dar essa conclusão, esse fechamento, e como militar, confirmar aquilo que nós, enquanto civis, no judiciário, nas instituições acadêmicas, estamos denominando uma guerra. Isso confirma a ideia de uma guerra, e que é uma guerra cultural, antes de tudo. É uma guerra no plano das ideias, como você bem disse. E você disse uma coisa muito importante. Se nós não alcançamos o entendimento do momento em que vivemos, né? Se não temos, diria o Descartes, as ideias claras e distintas, né, sobre o que estamos vivendo, a situação que estamos vivendo, nós não estamos capacitados para resolvê-la, porque nós não estamos entendendo o problema. Você só pode resolver um problema se você o entende, tanto nas matemáticas, na lógica matemática, quanto na álgebra, na geometria, nas ciências humanas, na sociedade, na segurança pública. Se você sequer identifica o problema, reconhece o problema, se você não entende o problema, como é que você vai resolver? Não tem como. Então, quando o delegado Cruz disse que é uma ciência, é isso, é uma ciência, é uma arte, enfim, que envolve várias ciências simultaneamente, né, baseado na empiria, no fato empírico. Quer dizer, nós temos provas empíricas de sobra de que a política de segurança pública atual está completamente falida, terminada. Empirias são os dados, né? É a realidade, são os cadáveres empilhados, são as crianças portando fuzis, como falos, o falocentrismo do fuzil. Essa que é a realidade. Então, quer dizer, identificar o problema com as ideias claras e distintas é o primeiro passo do entendimento, do conhecimento racional, fundado na razão. Porque nós estamos vivendo um período de grande irracionalidade no politicamente correto, nas ideias mal avaliadas, na distorção ideológica, na mentira. Tudo isso aí não favorece a verdade do entendimento. Então, a filosofia serve para isso tudo, né? Mostrar a irracionalidade e para que possamos retomar o caminho da razão e, em retomando o caminho da razão, o caminho da reconstrução do Estado brasileiro, do patriotismo, do amor à pátria, que as pessoas possam viver dos seus salários. Eu vivo do meu, vivo mal, mas vivo do meu salário. Tá certo? Então, as pessoas têm que aprender a viver modestamente, eventualmente, mas viverem de dinheiro lícito. Agora, essa cultura do crime disseminada, falsos heróis, mitos, né? Vivendo de toda essa corrupção, que é uma coisa ampla, né? Corrupção envolve lato sensu, né? Uma corrupção ampla. É impossível que nós retomemos, do ponto de vista da razão, um projeto de civilização brasileira. Afinal, para que serve tudo isso? Para que serve tudo isso? Para que possamos ter pessoas vivendo com dignidade, com seriedade, com amor à vida, que possam construir e favorecer ao povo brasileiro, e com isso, favorecendo o povo brasileiro, nós estamos colaborando para a humanidade. Não é um mero nacionalismo, mas o patriotismo é fundamental para a humanidade, porque todos nós, nas suas nações, fazendo o seu trabalho em prol dos seus povos, nós estamos contribuindo, sim, para a paz mundial.
Eu quero agradecer a todos os presentes, a todos os participantes. Meu muito obrigado. E vamos depois fazer uma publicação dessas falas todas num livro que vocês vão fazer a revisão. Muito obrigado a todos. Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz.